Oi pessoal, espero que estejam bem. Meu nome é Matheus, sou professor de matemática dos 7º anos, certo? Hoje nessa videoaula trataremos da questão da reta numérica e módulo de números inteiros. Bom, vimos na última aula que os números inteiros estão presentes em diversas situações do nosso dia a dia, como por exemplo, a altitude, a temperatura, a questão de saldos, a questão de elevadores na localização de andares, entre outros. Então, a forma mais comum encontrada para organizá-los é em reta, onde eles são ordenados de acordo com seu valor, como se fosse uma régua. Bom, cada número possui uma localização única na reta numérica. Então, em relação à reta numérica dos números inteiros, a gente sempre terá essa informação, onde eu tenho o meu referencial, que é o ponto zero. Do zero para a direita, eu terei sempre os números positivos, e do zero para a esquerda, eu terei sempre os números negativos. Com relação ao lado positivo da minha reta numérica, ou seja, à direita do zero, eu terei sempre os números positivos organizados em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Então, eu terei que o 1 é menor que o 2, que é menor que o 3, que é menor que o 4, que é menor que o 5 e assim por diante. Já do lado esquerdo do zero, ou seja, onde estão os números negativos, eu terei os números organizados em ordem decrescente, ou seja, sempre do maior para o menor. Então, eu terei que o menos 1 é maior que o menos 2, que é maior que o menos 3, que é maior que o menos 4 e assim por diante. Então, como é que eu faço para localizar um ponto qualquer em uma reta numérica? Primeiro passo, identificar se o número é positivo ou se é negativo. Caso o número seja positivo, como no exemplo dado, ele automaticamente estará posicionado à direita do zero. E aí só eu contar as unidades de acordo com o número indicado, conforme no exemplo. Para marcar o ponto A, que corresponde ao número mais 5, basta eu contar 5 unidades à direita do zero. Então eu tenho mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. E do lado esquerdo? Do lado esquerdo segue a mesma lógica. Se é negativo, o número automaticamente se posicionará à esquerda do zero. Dessa forma, basta eu contar as unidades de acordo com o número indicado. Nesse caso, foi o 3. Então, eu vou contar 3 unidades à esquerda do zero. Então, eu terei menos 1, menos 2 e menos 3. Então, como é que eu chamo esses pontos localizados na reta numérica? Se a reta numérica for na horizontal, eu chamo esses pontos de abscissa. Então, eu tenho que, por exemplo, o zero aqui funciona como a minha origem, então a abscissa é 0. No caso do ponto A, eu tenho que a abscissa é mais 5, e no caso do ponto B, eu tenho que a abscissa é menos 3. De acordo com a organização dos números inteiros na reta numérica, a gente pode utilizar os conceitos de sucessor, antecessor e consecutivos. O que seria um número sucessor? Um número sucessor é aquele que vem após o outro, ou seja, está localizado imediatamente à direita. E o que seria o número antecessor? Seria justamente o número que vem antes, o número que se localiza imediatamente à esquerda do outro. Números consecutivos, por sua vez, são números que vêm um após o outro, em sequência. Então, com base nessas informações e nessa reta numérica, a gente pode concluir que, por exemplo, o antecessor de menos 2, nesse caso aqui, seria o menos 3, justamente por ser o número que vem antes, ser o número que está localizado imediatamente à esquerda. E qual seria o sucessor do menos 2? O número que vem depois, que como nós podemos ver na reta numérica, é o menos 1. Do lado direito segue a mesma lógica, certo? O sucessor de mais 2, por exemplo, seria o mais 3, por ser o número que se localiza à direita. E o seu antecessor, por sua vez, seria o número que vem antes, o número que está à esquerda, no caso, o número 1. E, como exemplo de números consecutivos, poderíamos citar o menos 2, o menos 1 e o 0. Ou outros, como por exemplo 3 e 4, ou 4 e 5, e assim por diante. Agora eu peço que vocês abram o livro didático na página 27, certo? Onde nessa página a gente vai poder observar uma utilização prática da reta numérica através da questão do fuso horário, certo? Então, conforme a figura nos mostra, o fuso horário, na verdade, são esse conjunto de linhas imaginárias, certo? Que chamamos de meridiano, e esses meridianos indicam o horário local de cada cidade em relação à linha imaginária principal, que é o meridiano de Greenwich. Então, trazendo para a nossa matemática, o meridiano de Greenwich serve como o ponto zero da reta numérica, certo?
Então, o que é que acontece? O globo terrestre é fatiado em 24 pedaços, com cada um medindo 15 graus. Por que exatamente 24? 24 é o número que a Terra demora para realizar um giro em torno do seu próprio eixo, ou seja, o tempo de 24 horas para que a Terra realize um movimento de rotação. E por que exatamente 15 graus? Bom, esses 15 graus acontecem se imaginarmos que a Terra é uma esfera, mesmo que imperfeita, e que ela possui 360 graus, certo? Se eu pegar os 360 graus e dividir por 24, o resultado dá exatamente 15 graus. Ou seja, a gente pode concluir que a cada 15 graus eu vou ter um fuso, ou seja, eu vou ter uma hora. Essa imagem nos mostra de maneira mais clara o que eu acabei de falar. O meridiano de Greenwich seria o meu ponto zero na reta numérica, certo? Então, à direita ou a leste, eu terei os números positivos, que significam horas adiantadas em relação ao meridiano de Greenwich. Já à esquerda ou a oeste, eu terei os números negativos, certo? Os números negativos, que por sua vez significa horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Para que a gente exercite alguns conceitos citados nessa aula, eu peço que vocês abram um livro na página 30, certo? Onde na página 30, na questão 2, ela fala o seguinte: em cada item, escreva um número inteiro representado pelos pontos indicados em cada tabela, certo? Então, primeiro passo, se a gente observar a minha reta numérica, eu já tenho de cara dois números indicados, que é o 0, representado pela letra C, e o 10, representado pela letra B, certo? Então, segundo passo, identificar se de fato cada tracinho desse vale somente uma unidade. Se valesse somente uma unidade, o que é que aconteceria? O 0 seria em C, o K seria 1, aqui seria 2, aqui 3, aqui 4 e aqui 5. Não é o que ocorre. A gente observa que no ponto B o número é o 10. Então, automaticamente, cada seta não vale somente uma unidade. Então, como é que eu descubro quanto vale cada seta? Basta observarmos quantas setinhas, quantos traços temos até chegar ao 10. Se a gente contar, observamos que temos 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, para eu descobrir o valor de cada traço, basta eu pegar o 10 e dividir pela quantidade de traços. 10 dividido por 5, 2. Portanto, nós temos que cada tracinho desse vale 2. Então, na letra K, nós teríamos que aqui seria o 2, aqui 4, aqui 6, aqui 8 e aqui 10. Ok. Do lado esquerdo, serve a mesma lógica. Aqui eu teria o menos 2, aqui o menos 4, aqui no ponto P o menos 6 e aqui no ponto A o menos 8, certo? Ou seja, localizamos, identificamos o valor de cada letra. Basta agora identificar e colocar esses valores na tabela. Então, o ponto A gente observa que tem como valor o menos 8. O ponto P tem como valor o menos 6. E o ponto K tem como valor o número 2, ou, se preferir, com sinal positivo, certo? Então, ó, só apagando aqui. Já no livro didático, ainda na página 30, na questão 4, ele tem uma questão de verdadeiro ou falso. E o que é que essa questão nos diz? Só um minuto. Fala o seguinte: com base na reta numérica, julgue cada afirmação escrevendo V para as verdadeiras e F para as falsas, certo? Então, o que é que ele nos afirma na letra A? O antecessor de menos 3 é menos 2, ou seja, o número que vem antes do menos 3 na minha reta numérica é o menos 2. O que está à esquerda, a gente vê e observa que na reta numérica o número que vem antes do menos 3 é o menos 4 e não menos 2. Portanto, essa afirmativa está incorreta. Falso, certo? O sucessor de mais 2 seria o mais 3, ou seja, o número que vem depois do 2 é o 3. O número que está à direita do 2 é o 3. Se a gente observar aqui, ó, depois do 2 vem exatamente o número 3. Então, resposta verdadeira, certo? Terceira afirmativa. Os números 2, 4 e 6 são consecutivos, ou seja, esses números vêm um após o outro, em sequência. Se a gente observar, depois do 2 vem o 3.
Então, automaticamente, não são números consecutivos. Portanto, resposta falsa. Agora, quarta afirmativa. O antecessor de menos 6 é menos 7, ou seja, o número que vem antes do menos 6 é o menos 7. Se a gente observar na reta numérica, sim, o número que vem antes do menos 6 é exatamente o menos 7. Então, verdadeiro. Letra E. Os números menos 5, menos 4 e menos 3 são consecutivos, ou seja, eles vêm logo em sequência. Se a gente observar, na reta numérica nós temos que o menos 5, o menos 4 e o menos 3 vêm um após o outro. Logo, eles são consecutivos. Então, verdadeiro. Outra afirmação. O antecessor de menos 1 é 0, ou seja, o número que vem antes do menos 1 é o 0. A gente observa que não, que é o menos 2. Portanto, essa afirmativa é falsa. Por último, nós temos que o sucessor de menos 6 é o menos 5. O número que na minha reta numérica vem depois do menos 6 é o menos 5, ó. Depois do menos 6, ou à direita do menos 6 é o menos 5. Sim, então afirmativa verdadeira. Certo? Só apagando aqui. Agora, nessa segunda e última parte da aula, a gente vai tratar de outro tópico, que é a questão de módulo ou valor absoluto, certo? Com relação ao módulo ou valor absoluto, já adianto para vocês que é muito simples, uma vez que o módulo ou valor absoluto de qualquer número, seja ele positivo ou negativo, sempre será positivo, certo? Por quê? Porque módulo ou valor absoluto trata-se de distância, certo? Uma distância variável positiva. É sempre a distância do número à origem, ou seja, a distância do número até o zero. Como, por exemplo, eu destaquei aqui nessa reta numérica o número menos 3 e mais 3, certo? Se a gente observar a distância do menos 3 até o zero, são exatamente 3 unidades. Da mesma forma que se eu observar a distância do mais 3, agora do lado positivo, até o zero, também são 3 unidades, certo? Ou seja, a gente pode concluir que o módulo ou o valor absoluto do menos 3, assim como o módulo ou valor absoluto do mais 3, são 3, ou seja, é um número positivo, justamente por indicar uma distância. Então, vocês não falam, por exemplo, que do colégio até a casa de vocês percorrem, por exemplo, menos de 2 km. É sempre um valor positivo, justamente por estar indicando distância, certo? E, além disso, a gente pode observar que o símbolo que indica módulo são justamente essas duas barrinhas verticais, certo? Onde, entre elas, eu coloco o número, certo? Então, ó, um exemplo prático. Se eu perguntasse a vocês qual a distância do nível do mar, que seria o meu ponto zero, até o ponto B, que tem uma profundidade de menos 800 metros, vocês me responderiam menos 800 metros ou 800 metros? Isso, 800 metros, né? Ou seja, a distância até a origem do ponto B, ou seja, o valor, o módulo ou o valor absoluto de menos 800 metros, como indicado aqui, ó, módulo de menos 800 metros seria exatamente 800, um número positivo. A mesma coisa para o ponto A, que tem valor positivo. Qual é o módulo, ou seja, a distância até o ponto zero, até a minha origem? Também seria um número positivo, pois o módulo é sempre positivo. Portanto, o módulo de mais 800 também seria 800, certo? Para que a gente exemplifique a questão de módulo, eu posso que vocês abram o livro didático agora, na seção Hora de Estudo, na página 44, certo? Na página 44, ele nos pede o seguinte, que esta é a rua onde Lucas e Carol moram. Se a distância entre cada construção é de 20 metros, responda às questões. Então, ó, aqui nós temos a casa de Carol, indicada por essa seta vermelha, e aqui, mais à esquerda, nós temos a casa de Lucas, certo? Então, a letra A pergunta, qual é a distância entre a casa de Carol e o mercado? Ou seja, a casa de Carol mais à direita, indicado por essa seta vermelha, e o mercado mais à esquerda, indicado também por essa seta vermelha. Vejam, ele fala no enunciado que a distância desses espaços indicados na imagem são exatamente 20 metros. Então, se aqui são 20 metros, os outros espaços também serão 20 metros, 20 metros, 20 metros e aqui 20 metros e 20 metros, certo?
Carol parte exatamente desse ponto aqui, ó, indicado pela seta vermelha. E ele quer saber justamente a distância total percorrida por Carol. Então, a primeira forma de respondermos essa questão é fazer o somatório dessas distâncias. Então, ó, eu pego 20 mais 20 mais 20 mais 20, 20, 1, 2, 3, 4 e mais 20, certo? Mais 20. Se a gente somar essas distâncias, nós temos que 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 20, 80. 80 mais 20, 100. Então, o total da distância percorrida por Carol até o mercado é exatamente 100 metros, certo? Professor, tem uma forma mais simples de responder? Sim, certo? Seria da seguinte forma. Basta a gente pegar 20 metros, certo? Que é a distância entre esses espaços, 20 metros, e multiplicar pela quantidade de espaçamentos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu pegar 20 metros e multiplicar por 5, o resultado dessa multiplicação também é exatamente igual a 100 metros. Ok? Então, só apagando aqui. Um outro exemplo, para que fique claro a questão de módulo, está localizado também na seção Hora de Estudo, agora na página 45, na 8ª questão, onde ela pede que a gente simplesmente determine o módulo desses números. E a gente viu que o módulo de qualquer número, seja ele positivo ou negativo, sempre resultará em um número positivo. Então, o módulo, que é representado por essas setas verticais, o módulo de 27, de menos 27, será 27, certo? Sempre um número positivo. O módulo de mais 198 continua sendo 198. O módulo de menos 56, mais 56, sempre um número positivo. E o módulo de menos 13 continua sendo um número positivo, mais 13, certo? Então, só apagando aqui. Bom, pessoal, agora é com vocês. Peço que vocês realizem aí, em suas casas, a trilha que eu liberarei sobre o capítulo 2, que trata justamente da questão das ideias iniciais sobre números inteiros, certo? Do livro didático, páginas 28 até a 32, e na seção da hora do estudo, eu peço que na página 45 vocês respondam somente a questão 5, e na página 46 respondam somente as questões 10 e 11. Já no livro de atividades, eu peço que vocês respondam a página 17 e 18, certo? E assim encerramos nossa aula. Até o nosso próximo encontro.